Muita gente diz para se salvar não precisa religião. Para amar Jesus Cristo não precisa religião. Eu te falo, procurai a verdade e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? Se aprofunde na Bíblia, a raiz da Bíblia. Se você está em qual for religião, o que eu tenho para lhe dizer essa religião que você está, procure como foi fundada. Se você é do católico, não sabe da raiz da religião, procure a raiz da sua religião católica, como foi fundada, como foi criada. Que aí você vai ver o ensinamento e você vai discernir o que vai ser certo e o que vai ser errado e qual religião você pode estar pegando o caminho e seguindo. E a palavra é: conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. Porque não adianta você estar na igreja que os outros falou que foi criada por um bispo, por um papa, por um pastor, por não sei quem. Você não deve fazer isso. Você deve se aprofundar todas as igrejas, todas as religiões, para você ver a raiz de todas as religiões e como foi e como é. Porque às vezes você está na religião, você está e não conhece a raiz, não conhece como foi fundada. E aí você fica acreditando em um, acreditando em outro, fica perdido. Ah, isso, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Não, você não deve falar, você não deve ir por fulano. Você deve ir pela Bíblia e a raiz da sua igreja, seja qual for, do catolicismo, do cristão, do religioso, qual for. O que você tem que saber é: tenho que ver a minha religião, como foi fundada, como foi criada, porque existe essa religião. Que aí você vai saber a importância e como foi, porque foi criada e porque cada quem tem sua religião. Por que eu digo isso, gente? Porque assim, Jesus morreu na cruz. E nossa religião, do catolicismo, nós é colocado Jesus no centro. E as outras religiões, foi fulano de tal, foi ciclano que morreu. E aí fica a pergunta no ar, que muita gente se confunde, muita gente não entende. Eu sei que todos diz que ama Jesus, que quer amar Jesus. Isso eu não estou criticando ninguém, mas eu estou falando para você entender que você tem que se aprofundar e ver a raiz de cada religião. Porque todos nós, seja qual for religião, quer ser salvo, quer ir para o céu e diz amar Jesus Cristo. Nós diz isso, mas é por isso que a gente tem que procurar a raiz da nossa religião para ver se de fato a gente está seguindo corretamente. Então, para você não ficar aí perdido que fulano, que às vezes muita gente diz assim, a religião tal diz isso e isso, religião tal diz isso e isso, outra religião diz isso, a católica diz isso. Ninguém sabe o que é certo e o que é errado. Então você está querendo acreditar em pessoas. E você não deve estar acreditando em pessoas. Você deve estar pegando a Bíblia, lendo e se aprofundando em cada religião que você está. Seja ela qual for. Se aprofunde na sua fé, na sua religião e veja a raiz. Que aí você vai ver, de fato, qual é certo e qual é errado. Mas primeiro você tem que estar, por exemplo, tem a igreja católica e tem os evangélicos e tem o muçulmano. Você não deve, tipo assim, me passaram só o catolicismo. Estude o catolicismo, pesquise sobre a religião dos evangélicos, esse outro aí que eu me passei agora. Porque assim, você vai ver as características de cada religião e aí sim você vai ter a conclusão. Ou seja, se você é crente
Aí você só fica na sua religião, não pesquisa a religião católica, não pesquisa outra religião, como surgiu, como é. E aí você fica só na sua religião. Aí você não vai entender as outras religiões, não vai se aprofundar na sua fé para você ver qual é a correta. Por isso que é importante você pesquisar todas elas, já que você tem dúvida, pesquisar todas elas e ver a raiz de tudo. Que aí sim você vai conhecer a verdade. Porque a verdade vos libertará. Por isso que eu digo, não, eu estou aqui, sou católico. É claro que eu não largo a minha igreja para outra igreja. Eu já estou no católico, eu já tenho raiz, já sei. Agora você que não é católico, você que não é, que é católico, mas também não entende, não sabe como surgiu, o importante é você pesquisar tudinho, o católica, a de crente, que é a evangélica e as outras religiões, para você ver como tudo surgiu, como tudo foi criado, como foi que aconteceu. Porque senão você fica assim um rolo, que aí toda religião leva a Deus, toda religião leva a Jesus Cristo, e não é bem assim. Não é bem assim. Estude, pesquise todas as religiões, como foi fundada, como foi criada, e lê a Bíblia. Lê a Bíblia, que já que você tem dúvida, lê a Bíblia de cada um de religião. Cada uma religião, você lê a Bíblia para você entender e se aprofundar. Que aí Jesus Cristo vai lhe dizer a verdade vos libertará. Peço que você entenda, pegue esse vídeo e não entenda por outro lado. Eu estou aqui querendo ser melhor do que outra religião. Não quero que você entenda isso, não pegue por esse lado. Eu quero que você se aprofunde na fé de Jesus Cristo, que é para você ter raiz e entender a verdade. Por isso que eu digo, eu prego o evangelho católico, e sou católico. Tem gente que prega o evangelho da religião. A outra pessoa tem mais, sabe falar mais bonito do que eu. Ou eu sei mais falar bonito que aquela pessoa. Você não pode ir por aí, você deve ir pela verdade. Pela verdade. Então, por isso que eu falo. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe, lhe proteja e que esse vídeo foi diretamente para você. Porque eu digo isso? Porque assim, toda vez que a gente lê a Bíblia, ali Jesus quer falar com a gente naquele momento, naquele lugar. Toda vez que você escuta uma pregação, por exemplo, eu pego uma pregação de um Padre Léo, tem várias dele, eu pego uma, aquela pregação foi para mim, ali mandou para mim aquele recado, mesmo que eu não entenda, mas foi para mim. Aí eu escuto a pregação de não sei quem, de Frei Gilson. Frei Gilson tem várias pregações, então eu pego uma pregação aquela pregação é para mim. Por isso que eu estou dizendo para você, às vezes é porque você tem dúvida, e aí esse vídeo é para você. Não pegue do outro lado. Repito, não pegue por tipo lado agressivo, não. Pegue do lado da humildade. Eu tenho que ver, pesquisar e entender. Então, todo momento, toda vez que a gente for ler Bíblia, escutar uma pregação, escutar uma missa, uma homilia de uma missa, ela é pra gente, que está ali naquele momento. Deus quis que a gente estivesse ali para escutar aquilo, aquelas palavras, aquela pregação e aquela homilia. Então, Deus liberte e lhe conduza à verdade. Assim seja, amém.